A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já peço que de princípio que se inscreva no canal, que deixe seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e receba a visão da direção no coração, na mente, no Deus poderoso, glorioso, majestoso, que nesta manhã, ao ouvir o canto dos pássaros, o barulho e o labor dos homens no espírito e na verdade no manifesto, o Deus poderoso, glorioso, o fato que Jesus morreu e que nós recebemos por causa dele a salvação, o Deus da abundância, o Deus da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, o Deus poderoso que fez todas as coisas e tudo passou a existir por pensar e assim dizer, tudo se fez ao falar Deus, o Deus poderoso, glorioso das nações. O Deus criou cada vida em cada lugar e em Cristo conquistou todas as nações, povos e línguas. Nesta manhã gloriosa, ao olhar para as árvores e ao dispor de Deus em mandar a chuva, as gotas da chuva, o Deus poderoso e glorioso que nos fez como a neblina que passa. O Deus que nos acolhe em nosso sofrimento e quando entregamos misericórdia, assim recebemos. O Deus da semeadura, o Deus da escolha. Aleluia, te visite nesta hora. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Bom dia. Me vem em revelação a palavra do Senhor nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, dia de toda a diferença em toda a nossa vida. Estamos vivos. Aleluia. Em Hebreus 11, versículo 1 a seguir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua casa, da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça, herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que está
na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que haviam saído, teriam oportunidade de tornar. E se na verdade se lembraram daquele de onde haviam saído, havia oportunidade de tornar, mas agora desejam um melhor, uma melhor, isto é, a celestial, pela qual Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Tendo-lhe dito que Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou-o, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. O que, intentando os egípcios, se afogaram pela fé. Caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, aconselhando em paz os espias, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falta-me ei o tempo, contando que o Gedeão e Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, pegaram a força no fogo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em refúgio os exércitos estranhos. Os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnio e açoites, até cadeias e prisões.
Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, e desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e, e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Recebendo em Jesus Cristo as promessas, o perdão da não condenação, a palavra, Jesus Cristo, amém. Amém, amém, amém. Glória, glória, glória. Aleluia.